Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Hoje nós vamos falar sobre os empréstimos consignados e as decisões dos tribunais acerca destes empréstimos. Como os tribunais têm entendido a questão dos empréstimos consignados, né? Ainda mais após essa polêmica e recente da questão dos juros, dos índices, das alíquotas de juros. Vamos ainda falar sobre relativização da coisa julgada no âmbito previdenciário. O que quer dizer isso? Quando alguém já teve um processo e então abre e dá início a um novo processo contra o INSS. Como os tribunais têm se posicionado em relação a essas questões. E ainda vamos atualizar sobre o julgamento do FGTS, a revisão do FGTS. Então, vamos começar então falando sobre a atualização do julgamento do FGTS. O FGTS, a revisão do FGTS, que prevê, que pede, né, que seja adotado o INPC ou IPCA como índice de reajustamento dessa poupança compulsória, que é a poupança do FGTS, está sendo discutido no âmbito do STF, né, acerca dessa constitucionalidade da utilização da TR ou então desses outros índices que eu já mencionei. Conforme a gente conversou na semana passada, esse julgamento teve início no dia 20, na última quinta-feira, com o voto do ministro relator, o ministro Barroso, que foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Eles disseram que sim, que é necessário que haja uma maior rentabilidade da poupança compulsória, que é o FGTS, que é este fundo de garantia, que ele não poderia ser menor do que o menor rendimento de mercado, que é a caderneta de poupança, e que, portanto, dava parcial provimento a esta ação. Este parcial provimento era no sentido de que fossem aplicados índices mais vantajosos daqui para frente, da publicação da ata desse julgamento para frente, em diante. E posterior, ou seja, tudo o que aconteceu, né, dessa data para trás até 99, isso deveria, então, ser alvo de um acordo do Poder Legislativo e das representações dos trabalhadores, das confederações, dos sindicatos, e que, então, deveria se fazer esse acordo, né? São pactos sociais. Essa foi, então, o entendimento do ministro Barroso e hoje foi retomado o julgamento e o ministro Nunes Marques pediu vista, o que suspende o julgamento. Não deu garantias que esse julgamento retornará na próxima sessão, o que, por certo, não ocorrerá, mas disse que iria fazer uma análise das informações juntadas pela União sobre os impactos desse reajustamento em toda a ordem que tem pautado o FGTS, como, por exemplo, os empréstimos para casa, para o sistema financeiro de habitação, né, que são os financiamentos para a casa própria. Esse foi um dos grandes argumentos que apresenta a União através da AGU, e o ministro Nunes Marques disse que precisava debruçar-se sobre estas questões pontuadas nos memoriais apresentados na última sessão do dia 20. Então, atualizado hoje, foi suspenso o julgamento da revisão do FGTS para que o ministro Nunes Marques elabore o seu voto. Então, estamos ainda com um placar de 2 votos favoráveis para o trabalhador, porém não inteiramente favoráveis ao trabalhador, uma vez que eles dizem que, segundo o voto do ministro Barroso, o passivo, todo esse valor para trás, ele deverá ser alvo de um acordo entre os coletivos dos trabalhadores, né, confederações, sindicatos e o poder legislativo, e não ser o judiciário a determinar esse pagamento, né, desse passivo. Argumenta, portanto, o ministro que dessa forma ele não irá criar um passivo que inviabilize a continuidade, inclusive, do governo. Bom, o TRF5, ele relativizou a coisa julgada
concedendo uma aposentadoria rural a uma agricultora. Bom, sob o argumento de relativização da coisa julgada e levando em consideração estritamente os requisitos legais que garantem a concessão da aposentadoria a uma trabalhadora rural, a sexta turma do TRF5 negou o pedido do INSS para suspender o benefício de uma agricultora de Alagoa Grande, na Paraíba. Bom, para o ministro desembargador, relator do caso, a concessão da aposentadoria especial para trabalhadores rurais tem que atender requisitos fundamentais mínimos, que sejam 55 anos de idade, comprovação de tempo correspondente à carência, né, que são 15 anos, para a mulher e 60 anos para o homem. Então, esses seriam os requisitos aí indispensáveis para a concessão desse benefício. Nesse caso específico, esta trabalhadora ela já havia ingressado com a ação contra o INSS para conseguir se aposentar por idade. Esse benefício foi concedido administrativamente em 2015. 3 anos depois, portanto, o INSS encerra essa aposentadoria alegando haver erro no processo que concedeu o benefício. O magistrado, dessa forma, ele afastou a identidade entre essas duas ações, dizendo que era necessário se relativizar essa coisa julgada, ou seja, em matéria previdenciária, novas situações ocorridas depois daquele processo, eles podem alterar a caracterização da coisa julgada, que é quando você tem um pedido e as partes iguais. Então, esta trabalhadora, o INSS, e o mesmo pedido, que é uma aposentadoria por idade. Porém, fatos novos, fatos ocorridos, inclusive posterior a essa ação, eles podem sim ser levados em conta para se relativizar, então, a coisa julgada. Além desses requisitos citados acima, né, o desembargador também afirmou que ficou comprovado, restou provado naquele processo, neste novo processo, que a trabalhadora estava em imóvel rural, em regime de economia familiar, e que o marido dela também teve uma aposentadoria nos mesmos moldes. Dessa forma, o benefício foi concedido e a coisa julgada, então, afastada para se conceder este benefício no segundo processo. Esse tem sido um entendimento reiterado dos nossos tribunais. Para encerrar, vamos falar sobre a condenação do Banco Pan a indenizar uma aposentada pelo empréstimo não contratado. E aqui a gente precisa fazer essa pontuação, porque os aposentados têm sido assediados pelas financeiras a partir do momento da implantação dos seus benefícios para a obtenção de empréstimos, né? A manutenção de débitos não contratados pode, inclusive, comprometer a renda dessa pessoa, o que, segundo o entendimento, fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a 19ª Vara Civil da Comarca de Goiânia deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender cobrança mensal de parcela referente a contrato de crédito consignado em folha de pagamento de uma aposentada. De acordo com o que consta nesse processo, a vítima teria sido enganada ao adquirir um crédito consignado no banco. A aposentada afirmou que começou a ser aliciada por diversas empresas. O valor chegou, inclusive, a ser creditado na conta, mas que houve a devolução por meio de Pix, inclusive, e, ainda assim, ela começou a identificar o desconto mensal. Foi concedida liminarmente a suspensão desses descontos, uma vez que a diminuição da renda, de fato, acarreta assim, um prejuízo da dignidade da pessoa humana, né? Conforme o entendimento que tem sido adotado. Ainda há que se ressaltar aqui a questão da contratação do chamado cartão consignado, e esse também tem sido alvo aí de muitas ações no âmbito da Justiça Estadual, e as principais vítimas têm sido os aposentados,
que ao contratar um empréstimo, ou quando não tem mais a margem de empréstimo, né, a ser consignado, os bancos têm oferecido sistematicamente essa modalidade de empréstimo, que é a de cartão consignado. E alguns tribunais têm entendido que isso não é devido, né? Uma vez, inclusive, que isso ultrapassa a margem consignável, que hoje está fixada, então, em 30% de comprometimento dessa renda. Bom, vamos aqui sempre tentar trazer notícias também acerca dessas questões, porque, de fato, o endividamento da população aposentada, né, ou pensionista, isso tem crescido sistematicamente. A gente precisa estar atento também a esta realidade. Bom, hoje são essas observações, as nossas notícias, e até a próxima semana, quando continuaremos com vocês, sempre trazendo atualizações